Doutor, eu quero tomar aspirina. Mas por que você quer fazer isso? Será que você deve tomar aspirina? Será que você está deixando de se proteger? Ou você está tomando risco usando aspirina? Duvido que você nunca tenha visto um amigo usando porque o médico deu para reduzir o risco de infarto dele. Aposto que você também já pode ter pensado, será que eu não tenho que tomar o AS para me proteger? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre aspirina, o famoso AS. Me acompanhe até o final que vocês vão gostar desse vídeo. Olá a todos, eu sou o Dr. Mozart Susskind, sou cardiologista e no vídeo de hoje eu vou falar dessa medicação tão importante que mudou a história da cardiologia, que é o AS, popularmente conhecido como aspirina. Quem deve tomar, a dose que deve tomar, quem não pode tomar o AS. E qual é a origem do AS? O AS, o ácido acetil salicílico, ele é derivado da salicilina, que a gente tira de algumas plantas, como o salgueiro, por exemplo. O AS ele é amplamente utilizado na medicina há muitos e muitos anos. Então, a gente tem muito estudo sobre essa medicação, mostrando a segurança, os riscos, a indicação. E é sobre esse aspecto científico que eu vou contar para vocês hoje. Vocês sabiam que 1 em 4 mortes são de causas cardíacas, cardiovasculares, as principais são AVC e infarto? O AS, ele pode prevenir essa mortalidade por infarto e por AVC em muitos pacientes. O AS surgiu na cardiologia como medicação magnífica que a gente usa atualmente e muitos pacientes têm a vida salva por conta dessa medicação. Mas não é todo mundo que vai usar essa medicação. Ela primeiramente foi usada lá por Hipócrates no século V a.C., que ele viu que tratava a dor de algumas mulheres em pós-parto. Além disso, em 1876 foi feito um estudo publicado numa revista importante chamada Lancet, que existe até hoje, mostrando que ele controlava, que a aspirina, que o AS, controlava a febre e controlava a dor. Em 1899, a indústria farmacêutica Bayer patenteou com o nome de aspirina, daí que veio esse nome. Então o AS, ele é um analgésico, ele é um tipo de anti-inflamatório, ele tira a dor. Essa medicação, além disso, ela faz com que o nosso sangue ele fique mais fino, ele dissolva, evite a formação de trombo. Então por isso que quem toma AS, às vezes quando sangra, o sangue parece mais ralinho, porque o sangue ele fica mais difícil de coagular. Os estudos na década de 70, 80 mostraram que ele tinha muito benefício em prevenir a formação de coágulos em pacientes pós-infarto. Muita gente começou a querer usar essa medicação para tudo, para prevenção. Nossa, então é a medicação aqui do século, né? Vou prevenir o desenvolvimento de doenças. Mas não é assim, porque quem usa o AS não deve usar, não só a proteção que ele vai trazer não vai valer a pena, como ele vai aumentar o risco de sangramento. Sangramento grave de estômago, de intestino, sangramento na cabeça se esse paciente tiver algum machucado, um sangramento que ele não consiga controlar. Então usar essa medicação à torta direita não é recomendado, pessoal. Vou falar para vocês quais pacientes que a gente dá o AS, que a gente indica o uso de AS. O primeiro grupo de pacientes são aqueles pacientes que já tiveram AVC, que já tiveram infarto. A principal causa de AVC e infarto é entupimento das artérias do coração e do cérebro. E o AS, por afinar o sangue, vai fazer com que menos entupimento dessas artérias aconteça. Nesses pacientes que já tiveram, o risco deles desenvolver outro caso de infarto ou de AVC é muito grande. Por isso o AS nesses pacientes é mais que indicado. Pessoal, antes de continuar, por favor, estou trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Se vocês se interessam por isso, deixem um like. Se vocês gostam desses vídeos, compartilhem. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, isso vai me ajudar muito aqui no YouTube, viu? A segunda orientação é no contexto, por exemplo, de pronto-socorro. O paciente chegou para mim no pronto-socorro na UTI com um infarto agudo ali. A gente tem que dar uma dose alta de AS para esse paciente, que é mais ou menos 200 a 300 miligramas. Idealmente, esse paciente deve mastigar o AS para o nosso corpo absorver rápido. Isso ajuda com que o nosso sangue fique mais fino e a gente tente dissolver aquele trombo que está causando infarto no paciente. E também no paciente que teve AVC, a gente dá no pronto-socorro, daí numa dose um pouco diferente. O terceiro caso que a gente deve usar é no paciente que a gente, por qualquer motivo, fez uma tomografia das coronárias, ou fez um cateterismo, ou fez um ultrassom das carótidas, ou fez um ultrassom dos vasos das pernas, e a gente viu que esse paciente tem uma obstrução grande de placa de gordura nessas artérias. O paciente que tem uma obstrução grande de placa de gordura na artéria do coração, por exemplo, ele deve usar o AS para prevenir com que ele tenha um infarto
ou se ele tiver infarto, que isso seja menos grave. Então, nesse paciente que a gente tem evidência de uma grande obstrução em alguma artéria, é indicado o uso de aspirina. Um outro grupo, a literatura às vezes é controversa nesse ponto, de fato, a gente não tem certeza, é nos pacientes que têm alto risco cardiovascular. Mas quem tem alto risco cardiovascular? Isso depende de cada paciente, do histórico, se ele fuma, se tem pressão alta, se tem diabetes, idade. A gente usa calculadoras para colocar os dados e entender se esse paciente tem alto risco cardiovascular, ou seja, alto risco de desenvolver algum evento cardíaco aí nos próximos 10 anos. Esses pacientes que têm alto risco cardiovascular, a gente pode ponderar o risco-benefício, ou seja, a gente pode pensar que o AS pode trazer mais benefícios do que risco, já que ele tem um alto risco de ter essas doenças. Então, nesses pacientes é um pouco questionável na literatura, mas a gente pode ter a ideia de dar aspirina. E quais pacientes não devem usar o AS? Os pacientes que nunca tiveram problemas de infarto, de AVC, pacientes que não têm alto risco cardiovascular, não tem nenhuma evidência de obstrução grave das artérias do corpo, não deve usar o AS para proteger do infarto. Ai, Mozart, mas se eu tiver? Isso vai de cada caso, vai de análise, o paciente tem sintomas, se a gente vai fazer um exame para procurar alguma coisa ou não. Mas você usar o AS sem ter nada disso do que eu falei para vocês, você tá com certeza se colocando num risco maior de um sangramento de uma úlcera no estômago, de um sangramento do intestino, de cair, se machucar e ter mais sangramento do que deveria. Então, usar o AS tem que ser muito bem orientado. Outro grupo que a gente não usa o AS, a aspirina, são os pacientes que têm acima de 70 anos e nunca tiveram problema cardíaco. Se esses pacientes tiveram problema cardíaco ou cerebral, AVC, infarto, é outra história, a gente vai dar medicação. Agora, se o paciente nunca teve, a gente não vai entrar com AS de rotina, não é orientado. Então, pessoal, o AS, ele é uma ótima medicação. Ele salva muitas vidas, ele mudou a história natural do AVC e do infarto, salvou muita gente. Só que ele não é orientado para todo mundo. Por quê? Porque, infelizmente, ao mesmo tempo que ele deixa o sangue fino, ele aumenta o risco desse paciente sangrar. Ao mesmo tempo que a gente protege de trombo, a gente facilita com que esse paciente tenha maior perda de sangue. Então, se você tem dúvidas se você precisa usar o AS, do seu risco cardíaco, é importante todo mundo saber o seu risco cardiovascular, converse com o seu cardiologista, entenda, questione, doutor, eu devo usar aspirina ou não devo? Eu devo me proteger? Isso vai me trazer mais benefício ou vai me colocar em mais risco? Se ficaram com alguma dúvida, manda aqui embaixo. Vai ser um prazer responder para vocês, ajudar, tirar dúvidas. Se inscrevam no meu canal, me ajudem aqui, compartilhem esse vídeo com quem vai gostar desses conteúdos de saúde. Se inscrevam no meu Instagram também, ative o sininho e até a próxima.